Por hoje, quero convidar você a abrir sua Bíblia na terceira carta de João. Terceira carta de João, nós vamos ler toda ela, uma cartinha pequenininha, 15 versículos apenas. Diz assim o texto das Escrituras: o presbítero ao amado Gaio, a quem eu amo na verdade. Amado, peço a Deus que tudo corra bem com você e que esteja com boa saúde, assim como vai bem a sua alma. Pois fiquei muito alegre quando os irmãos vieram e deram testemunho de que você é fiel à verdade e vive de acordo com a verdade. Não tenho maior alegria do que esta, a de ouvir que os meus filhos vivem de acordo com a verdade. Amado, você tem sido fiel no que faz pelos irmãos, mesmo quando são estrangeiros. Estes deram testemunho diante da igreja do amor que você tem. Você fará bem encaminhando-os em sua jornada de um modo que agrada a Deus, pois foi por causa do nome que eles saíram sem receber nada dos gentios. Portanto, devemos acolher esses irmãos para que nos tornemos cooperadores com eles na proclamação da verdade. Escrevi algumas palavras à igreja, mas Diótrefes, que gosta de exercer a primazia entre eles, não nos dá acolhida. Por isso, quando eu for aí, farei com que se lembrem das obras que ele pratica, proferindo contra nós palavras caluniosas. E não satisfeito com isso, ele não recebe os irmãos, impede os que querem recebê-los e os expulsa da igreja. Amado, não imite o que é mal, e sim o que é bom. Quem pratica o bem procede de Deus. Quem pratica o mal jamais viu a Deus. Quanto a Demétrio, todos dão bom testemunho dele, até a própria verdade. E nós também damos testemunho. E você sabe que o nosso testemunho é verdadeiro. Muitas coisas tinha para lhes escrever, mas não quis fazê-lo com tinta em pena, pois espero vê-lo em breve. Então conversaremos pessoalmente. A paz esteja com você. Os amigos mandam saudações. Dê saudações aos amigos, um por um. Vamos orar? Louvado seja teu nome, Senhor, pela enormidade da sua graça, pelo cuidado que o Senhor tem tido para conosco em todos os dias da nossa vida. Queremos lhe pedir, Deus, que nesse momento em que estamos aqui meditando na sua palavra, que o Senhor nos ajude com o auxílio do Espírito Santo a entendermos a sua verdade e que essa verdade encontre morada em nosso coração. Que não seja apenas algo intelectual ou algum tipo de informação que adentre a nossa mente e faça até com que nós conheçamos algumas questões relativas ao contexto e ao texto lido, mas que seja a verdade viva do Senhor, transformando o nosso coração através da explicação das Escrituras. Por isso pedimos, fala conosco, em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Pastor Márcio muito bem falou aqui, tanto no início do culto quanto no momento dos dízimos. E nós temos falado isso continuamente, que nós temos vivido dias muito difíceis com respeito ao Evangelho. Hoje pela manhã, antes de vir para cá, na escola bíblica, eu estava ouvindo uma parte do sermão do pastor Hernandes Dias Lopes, que estava pregando hoje ainda mesmo, pela manhã, não era um sermão gravado, era ao vivo, na igreja presbiteriana de Pinheiros, lá em São Paulo. E ele falava exatamente a mesma coisa, de que nós temos vivido dias de esfriamento no Evangelho como um todo. O medo tem tomado conta do coração das pessoas e por conta do medo, do temor em perder a vida, muitas pessoas têm se afastado da comunhão, se afastado da igreja, muitas pessoas têm se afastado da leitura. E eu lembro que bem no começo da pandemia, eu li um artigo aqui da Global, agora não lembro o que é, eu sei que era Global alguma coisa, era norte-americana, eles amam estatística, um artigo enviado pelo pastor Luciano aos pastores do nosso presbitério, que dizia que já naquele momento, se eu não me engano, era abril ou maio, então nós estávamos aí com 2 meses de pandemia, no máximo 3 meses, diz que no primeiro momento houve uma grande empolgação
com a possibilidade de assistir os cultos online. E muitas pessoas começaram a se sentir, inclusive, consoladas por isso. E o número de pessoas assistindo era muito grande. A gente tem aqui, os nossos números eram assustadores para a realidade da nossa igreja. Nós chegamos a ter 3.000 acessos em um culto. Não que todas as 3.000 pessoas tenham assistido ao culto, mas tivemos 3.000 acessos. Uma igreja pequena, de bairro, que nem a placa ainda tem lá fora. Daqui um dia teremos, se Deus assim permitir. Mas que isso viria se arrefecendo com o tempo. Por quê? Porque as pessoas começam a acostumar-se com isso. Eu não sei você, quando você estava em casa assistindo o culto. É provável que nos primeiros dias você até manteve uma certa formalidade, que você tenha sentado na sala da sua casa, pedido para as crianças fazer silêncio e desligou todos os outros barulhos, e aí você ficou na frente da televisão, porque era algo novo, era assustador. Ou você imaginava que um dia nós não poderíamos vir à igreja? Quem aqui imaginava que nós não poderíamos vir à igreja? Dificilmente imaginaríamos isso. Estávamos ali em temor e tremor, no segundo domingo, no terceiro domingo, no quarto bermuda e chinelo, sem camisa, a mulher fritando uns negocinhos para a gente comer lá na cozinha, as crianças gritando, cachorro latindo. Aí passou antes uma propaganda do Faustão, que é até um negócio no Fantástico, a gente falou, fantástico, né? Está ali no controle. E aí algumas vezes nós já mudamos assim, põe o Fantástico na televisão e o culto no celular. Então a gente acompanha os dois. Já viu aquele ditado, um olho no gato e outro no peixe? A gente estava mais ou menos desse jeito. Um olho no culto e o outro no Fantástico. Com o tempo ficou só o Fantástico. E não são poucos que tem acontecido assim. Não é emitindo um juízo de valor, mas é fato que a realidade se faz premente, está aos nossos olhos, a ponto desse esfriamento gerar uma mudança de valores. Hoje, por exemplo, muitos consideram os crentes que vão à igreja como irresponsáveis. Imagino que os crentes que vão à igreja estão dando mau testemunho. O bom testemunho hoje é não ir. A responsabilidade hoje para muitos é ficar em casa. Por quê? Porque alguns aspectos da fé, quando nós paramos de congregar como igreja, conforme nos diz inclusive as Escrituras, quando nós paramos de ter a comunhão pessoal, quando nós paramos essa vida de igreja como temos acostumado e como é desde o começo, alguns aspectos vão arrefecendo. Nesse aspecto interno desse arrefecimento da fé, a igreja vive uma crise de confiança em quem? Em Deus. Nós temos uma dificuldade de crer que Deus continuará cuidando de nós se nós formos aos cultos. E nós, por um motivo ou outro, o nosso coração se enche de temor. E às vezes a gente tenta achar algum argumento para acusar as pessoas, porque o fato de ter crentes fiéis nos acusa. O fato de ter gente que não tem medo de perder a vida nos acusa. E nós temos percebido que há um arrefecimento, não é aqui no Alvorada, irmãos, em nome de Jesus. É um arrefecimento na fé, em todos os lugares. Sabe por quê? Eu li um artigo do David Powlison, muito bom, que ele falava sobre 35 perguntas raio-x para sondar o que há no nosso coração. São 35 perguntas que ele propõe para ver se aquilo que tem no coração é de fato a fé verdadeira. E antes dessa proposição das 35 perguntas, quando ele está construindo o argumento do porquê ele irá propor essa sondagem, David Powlison diz que não é pouco o número de crentes, e ele escreveu esse artigo há 15, 20 anos atrás. Então, o artigo não tem relação com a pandemia. Não é pouco o número de crentes que professam uma fé com os lábios, mas na hora do dia a dia vivem uma fé completamente diferente. Professam amar a Jesus com as palavras, com os cânticos, mas na hora de viver aquilo que é cantado, na hora de fato entender que o Senhor está conosco mesmo no meio do vale da sombra da morte, a gente não quer muito. Por quê? Porque de fato nós ainda não nos acostumamos a sofrer.
de fato, nós ainda não experimentamos os sofrimentos por Cristo. Talvez aos nossos olhos hoje, Nabucodonosor fosse alguém muito elevado e Sadraque fosse um crente que estivesse dando mau testemunho contra as autoridades. Imagina os crentes hoje falando: Sadraque, mas coisa feia, Nabucodonosor aí na frente de todo mundo, vocês fazendo nós passar essa vergonha toda aqui. Os crentes tudo olhando aqui, a fornalha acesa, coisa feia. E eles foram feios e mal educados, porque eles falaram o seguinte: rei, o senhor pode jogar lá no fogo, se Deus quiser livrar, bem, se ele não livrar, nós não vamos dobrar mesmo assim. Então a gente vai queimar e o problema é do Senhor, nós não temos nada a ver com isso. Daniel, alguém poderia olhar para ele e falar assim: põe a mão na consciência, Daniel. Onde já se viu? Por que você não ora dentro de casa, homem? Para que um negócio desse, uma exposição dessa? Só para o rei vir falar: olha aí, tá vendo? Os judeus aí, ó, que povo difícil. A gente é difícil, mas por outras coisas, não é por essa não. Tá? Mas talvez eu olhasse para Daniel e falasse assim: qual o problema? Dá 3 passos para dentro da janela de casa e ora lá dentro. Ajoelha no pé da cama. Ora antes de dormir, qual o problema? O problema é que ele tinha um compromisso com Deus, esse era o problema. O problema é que o compromisso que ele tinha com Deus era maior do que aquilo que iriam pensar acerca dele. Ele orou onde ele estava acostumado a orar e foi para a cova dos leões. E você pode ter certeza, irmãos, que Daniel tinha o mesmo sentimento de Sadraque, Mesaque e Abednego. Se o leão tiver que comer, bem; se não tiver que comer, amém, vamos embora para dentro da cova. Mas nós temos vivido dias de arrefecimento. Hoje nós falamos por causa da pandemia, mas o texto que nós estamos lendo aqui, como base do nosso sermão, é um texto que foi escrito por uma igreja que também vivia os dias de arrefecimento na fé. Uma igreja que enfrentava lutas. As 3 cartas não necessariamente são dirigidas à mesma igreja. É muito provável que a primeira carta tenha sido dirigida a uma igreja como um todo, uma igreja em geral. Mas a segunda carta deixa muito bem claro que João escreve a uma senhora, a uma família em particular, que ele chama essa senhora de amada no Senhor. E a terceira carta, ele escreve a um crente, a um homem fiel, chamado Gaio, que estava enfrentando uma dificuldade ali na igreja. O contexto em que essa carta é escrita é um contexto de luta. É um contexto em que a fé está sendo questionada. A diferença é que quem estava questionando o sistema de fé era o líder da igreja. Era um senhor chamado Diótrefes. Estava havendo uma batalha ali, onde Gaio queria continuar a levar a fé, queria, no caso, abraçar os missionários que eram enviados por João. Mas Diótrefes não queria. Demétrio apoiava, João apoiava, mas eles estavam enfrentando uma luta. Então perceba como é que é a história. Se você for olhar, você vai ver que Gaio era um crente comum, que tinha um grande amor pela obra missionária. Ele recebia os missionários em casa, ajudava-os financeiramente e os reenviava. No coração desse homem ardia a obra missionária. Não há nada que venha dizer que Gaio tivesse qualquer tipo de cargo na igreja. Ele era um crente que amava a obra do Senhor. Ele estava disposto a abrir a porta da sua casa, a abrir o seu bolso para abençoar pessoas. Mas acontece que quem estava liderando a igreja naquele momento era Diótrefes, que havia se tornado o líder principal daquele lugar. Ele provavelmente era um judeu que não gostava muito dos gentios. Nós tínhamos isso. Lembra que Pedro era assim também. No primeiro concílio, Paulo se interpôs a Pedro para que houvesse pregação aos gentios. E ele não queria esse envolvimento com a obra missionária. Diante disso, ele começou a resistir à hospitalidade da igreja. A igreja queria receber, mas ele não queria que recebesse. Diga-se de passagem, ele não queria receber nem o próprio apóstolo João. E ele começou a falar mal de João. Depois a gente vai falar um pouquinho mais disso no texto. Inclusive as cartas que João havia escrito anteriormente não eram nem repassadas. Você encontra aqui outro irmão amado, Demétrio, que era um dos líderes que congregava naquela igreja, tinha uma liderança emergente, que inclusive chegou a visitar o apóstolo João, junto com outros irmãos, para explicar o que estava acontecendo, porque a igreja estava em crise. Eles estavam enfrentando uma dificuldade muito grande.
E agora, é certo receber os irmãos, dar oferta para eles, enviá-los, ou não é certo? O negócio é ficar quietinho no nosso gueto, sem mexer com ninguém. Demétrio foi falar com João, junto com outros irmãos, para explicar o que estava acontecendo, e era um homem de bom testemunho. E temos também o apóstolo João, um homem que amava a igreja. É interessante que, nesse tempo, irmão, já haviam outros presbíteros na igreja. Mas João se identifica como o presbítero. Então tinha muitos presbíteros, mas quando falava o presbítero, todo mundo já sabia. Esse é o João. É o top ali, é um homem de Deus. Provavelmente o último dos apóstolos vivos, que tinha um procedimento exemplar, que tinha autoridade sobre a igreja, mas que estava tentando orientar a igreja no momento de crise. Diante desse contexto, e diante do contexto que nós observamos também nos nossos dias, nós podemos aprender algumas lições que são muito importantes para nós. Nós temos aqui 4 homens de Deus que podem nos mostrar um modelo que nós devemos seguir. Em Cristo nós nos tornamos novas criaturas, mas o Senhor Jesus também salvou outras pessoas no decurso da história, que pode nos mostrar que essa batalha pela fé cristã é uma batalha que é vencida por gente crente igual eu e você. E aqui, observando, eu queria que você pensasse que tipo de modelo de crente você quer ser hoje. Que tipo de modelo de fé você quer seguir nos nossos dias hoje. Porque a fé está arrefecendo, irmãos. Se a gente fosse acomodar em casa, irmãos, Jesus amado, que o Senhor tenha misericórdia de nós. O primeiro modelo que a gente pode observar aqui é de um crente comum. Gaio. Gente boa. Um modelo de cristão piedoso. Gaio era um crente como eu, como você. Não tinha nada de especial em Gaio. Ele não era um presbítero, não tinha sido eleito, diácono, nada. Ele era um membro da igreja. Gente que amava a obra. Mas a Bíblia nos diz aqui, e João deixa bem claro que havia algumas características nele. Por exemplo, ele era amado por João, mas amado na verdade. Diz assim, versículo 1. Se você puder ficar com a sua Bíblia aberta, hoje a gente vai esmiuçar esse texto aí, né, andando praticamente versículo por versículo. Diz assim, o presbítero ao amado Gaio, a quem eu amo na verdade. Perceba que João não diz assim, eu amo de verdade. João diz, eu amo na verdade. Eu amo por causa da verdade. Eu amo porque Cristo nos uniu no mesmo amor. Eu amo porque eu fui salvo pela mesma graça que Gaio também foi salvo. Eu amo porque nós compactuamos do mesmo pensamento, da mesma estrutura de fé, da mesma intensidade e amor pela igreja. A verdade aponta aqui para um amor que tinha um fundamento não na pessoa em si, mas na obra que Cristo havia feito sobre a vida daquela pessoa. João olhava para Gaio, via que era um homem de Deus, e falava, olha, por você ter sido um homem de Deus, porque Jesus o alcançou e o transformou dessa forma, eu amo na verdade. Também com respeito a Gaio, percebemos que ele tem uma prosperidade que vem de dentro para fora. Hoje também a gente tem dificuldade de falar um pouco de prosperidade, viu, irmãos? A gente vê o povo aí ganhando dinheiro com esse negócio de prosperidade, de teologia da prosperidade, mas a gente precisa orar pelos irmãos, viu? Não tenha medo de orar por isso. Não tenha medo de orar pelo serviço dos irmãos, pelos investimentos, pelo trabalho, pela saúde dos irmãos. Pela saúde, já vista ali o nosso boletim ali, que a gente põe direto ali nos informativos da igreja. Ore pelo irmão isso, ore pelo irmão aquilo. Nós não temos que ter medo de orar. A grande questão é que a prosperidade de Gaio não era necessariamente aquilo que vinha de fora. João diz o seguinte, peço que Deus te dê, que tudo corra bem a você, te dê boa saúde, assim como a sua alma está bem. Gaio, o que eu peço para que Deus faça com a sua vida é que Ele transforme você de dentro para fora, que esse amor que está dentro de você pela obra do Senhor seja retribuído por Ele. Era alguém que amava o Senhor, tinha uma prosperidade interna. E a prosperidade interna é melhor do que a externa, irmãos. Não que dinheiro seja ruim, não que saúde seja ruim. Mas nada nos bastará se nós não estivermos satisfeitos em Cristo. Lembra do Salmo 37? Agrada-te do Senhor. Fica feliz com o que Ele tem dado. E Ele vai satisfazer os desejos do seu coração. Tem gente que lê esse texto de uma maneira errada.
Fala assim, bom, vou ficar feliz com aquilo que Deus vai dar, né? E depois vou fazer uma listona desse tamanho aqui, ó. Que diz que se eu me agradar com aquilo que ele me der, então agora o que eu pedir ele vai dar. Se você se agradar do Senhor, tudo que ele te der tá bom. O desejo do seu coração será ele mesmo. E ele te fartará dele. Gaio também era um homem fiel, de acordo com a verdade. Olha o que João diz: pois fiquei muito alegre quando os irmãos vieram e deram testemunho de que você é fiel à verdade e vive de acordo com a verdade. Perceba que modelo de crente. Gente que é fiel à verdade. Nós precisamos de gente assim na igreja, que seja fiel à verdade, cuja verdade guie os pensamentos, cuja verdade guie as emoções, cuja verdade guie os sentimentos, cuja verdade gere segurança, cuja verdade gere ações, cuja verdade guie palavras. Nós precisamos de gente assim. João ouviu o testemunho e falou: olha, eu fiquei muito feliz, fiquei alegre, porque os irmãos vieram me dizer que você vive de acordo com a verdade, que aquilo que você prega é exatamente aquilo que você vive. Lembro-me que, quando eu estava no seminário ainda, ele disse que um dos momentos que o crente mais mente em comunidade como igreja é quando ele canta. Por quê? Quando a gente canta, a gente fala assim: eu entrego tudo que sou, eu entrego tudo que tenho, faz o que quer da minha vida, usa do jeito que o senhor quiser, se o senhor me chamar eu vou, se o senhor pedir alguma coisa eu vou doar. Eu quero proclamar para os meus amigos, eu quero proclamar para minha família, eu te amo de todo o meu coração, o Senhor é meu bem maior, o Senhor é tudo que eu tenho. A gente fala todas essas coisas, não fala? E chora, e levanta a mão. É bom, continua falando. O desafio é começar a viver esse trem todo. Acerca de Gaio, João diz o seguinte: a minha alegria é porque o testemunho que tem dado, as pessoas têm dado acerca dele, é que ele vive de acordo com aquilo que ele fala. Ele vive de acordo com aquilo que ele professa com os seus lábios. Diz mais ainda. João se alegrava pelo próprio testemunho que ele tinha. E ele diz o seguinte: não tem maior alegria do que essa, de ouvir que os meus filhos vivem de acordo com a verdade. Irmãos, se tem algo que alegra o coração de um pastor, e aqui João, quando ele usa a palavra presbítero, e presbíteros são pastores, João escreve a Gaio como um pastor escreve a um membro da igreja. Como se o pastor estivesse mandando um WhatsApp para você. Entendeu? Ele fala: olha, que alegria que eu tenho de ouvir que os irmãos, no caso aqui ele chama de filhos na fé, estão vivendo de acordo com a verdade. Isso não alegra apenas o coração de João, não alegra apenas o coração do pastor, isso alegra o coração de Deus. Saber que os seus filhos estão satisfeitos com ele, andando de acordo com a sua vontade. Diz mais sobre Gaio. Tinha um amor que tornava prático diariamente. Gaio fazia doações, Gaio abria sua casa. Diz ainda João, esses deram testemunho, os irmãos deram testemunho diante da igreja do amor que você tem. E você faz bem encaminhando os irmãos que chegam a ti na jornada. João havia enviado missionários na igreja para pregar. Às vezes não eram missionários diretamente direcionados àquela igreja. Missionários que iam a outro lugar e tinham aquela igreja como ponto de passagem. Tinham aquela igreja como um lugar de estadia. E esses missionários voltaram para João e falavam assim: rapaz, chegamos lá na igreja, tinha um irmão chamado Gaio, nos recebeu em casa. Hoje a gente se tornou tão frio com isso, né? Até pregador que a gente traz de fora, a gente põe ele para dormir aonde? No hotel. Dormir lá. Que, de fato, a gente vai deixando a hospitalidade de lado. A gente vai deixando de lado. Os irmãos que eram enviados chegavam para João e falavam: Gaio nos recebeu, abriu a porta da casa dele para a gente comeu com ele, Gaio conversou com a gente, mostrou civilidade, amor cristão, e diz mais, Gaio ainda deu uma oferta boa para a gente. Olha o que ele disse: você faz bem fazendo isso, encaminhando esses irmãos na jornada, de um modo que agrade a Deus, de maneira digna.
fazia algo que ele queria que fizesse para ele. A gente precisa desse pensamento. É um personagem que estava lutando ali no momento de arrefecimento da fé. Diz mais ainda, que Gaio lembrava que o motivo da sua ação, ou melhor, João estava lembrando a Gaio que o motivo da ação dele não era simplesmente por uma questão pessoal. É porque aqueles que estavam servindo a Deus, estavam servindo por causa do nome de Cristo Jesus. Então Gaio era motivado por conta de Cristo Jesus. E mais, ele era um cooperador da verdade. Versículo 8, portanto devemos acolher esses irmãos para que nos tornemos cooperadores com ele da proclamação da verdade. Irmãos, nós precisamos escolher que tipo de crente a gente vai ser. Na igreja tem todo tipo de crente. Aqui nós temos um modelo, Gaio. Pela forma como João fala dele aqui, ele deixa claro que nós devemos ter o desejo que Deus nos dê crentes assim, mas que Deus nos faça crente assim. Será que nós temos seguido esse modelo? Será que a transformação que Cristo gerou em nosso coração tem gerado em nós essa hospitalidade, esse desejo de abençoar pessoas, de abrir casas? Mas eu lembro que a gente ia fazer intercâmbio. Qual era a grande alegria do intercâmbio? Era que os irmãos ficavam aonde? Na casa dos irmãos. E cada um acolhia em casa. E conversava. E você conhecia gente nova. E o povo se juntava para dar carona. Hoje não pode, né? Mas eu lembro que a gente andou em 8 num Fusca. Mas teve gente que já deve ter andado em mais. Faz 2 viagens. A gente tem arrefecido na fé, no acolhimento, no amor. Que tipo de modelo de crente que a gente quer ser? Que tipo de modelo de fé a gente quer ter? João apresenta a Gaio aqui, que é o tipo de crente que tem a vida transformada. É o tipo de crente que não apenas tem a vida transformada, mas tem uma vida que é transformadora. Gente que foi alcançado para alcançar. Esse é o primeiro modelo que nós temos aqui, de Gaio. Era líder? A Bíblia não relata. Tinha cargo? A Bíblia não relata. Ao que tudo indica pelo testemunho de João, era um crente como eu e você. Era gente como a gente, que tinha uma casa simples e que tinha amor no coração, uma fé muito forte, que o disponibilizava a servir na obra de Deus. Mas há um segundo modelo aqui que João deixa bem claro aqui. E é interessante que esse tinha cargo. Esse era líder, que era Diótrefes. Diótrefes é um modelo de liderança autoritária, um modelo de liderança anticristã, um modelo que nós não devemos seguir, um modelo de gente que diz que ama a Deus, e é interessante que ele era líder. Nós estamos falando de gente de dentro da igreja, que diz que ama a Deus, mas na prática as suas atitudes eram contrárias à fé. Ele era o tipo de crente a não ser seguido. Se o primeiro, Gaio, era um modelo de fé autêntica, perceba o que João diz de Diótrefes. Primeiro, Diótrefes rejeitou as cartas e as exortações de João. Então chegou ao ouvido de João que estava acontecendo a crise na igreja. João escreveu algumas palavras à igreja, versículo 9. Mas Diótrefes, que gosta de exercer a primazia, não recebeu. Ele lia a carta de João, gaveta, não passava para frente. João exortava e ele não queria saber da exortação. Era uma pessoa que não queria aprender. Era uma pessoa que julgava já saber tudo. Detalhe, quem estava exortando? João. Não era qualquer um. Era um apóstolo que tinha autoridade. A palavra dos apóstolos era tal qual a palavra de Deus. Não à toa, os livros que foram canonizados, um dos grandes critérios da canonização é se eram escritos por apóstolos. João era um desses. Diz mais, João, que ele, além de não receber as cartas exortativas, ele não dava acolhida. E aqui, acolhida pode ser tanto no âmbito da carta em si, da mensagem, da exortação, quanto talvez na própria pessoa de João. Há alguns comentaristas que dizem que João falou para Diótrefes: olha, eu vou te visitar, vamos conversar, vamos sentar nós dois.
O que está acontecendo, meu irmão? Por que esse coração está rebelde? Vamos sentar. Não precisa vir não, que eu nem vou te receber. Essa é a ideia de alguém que não queria acolher nem as palavras, nem a pessoa. Por que ele fazia isso? Porque ele amava a primazia. E ele temia que alguma coisa que João falasse pudesse abalar a sua liderança. Versículo 9 ainda. Mas Diótrefes, que gosta de exercer a primazia, ele não queria deixar o poder de forma alguma, ainda que ele se tornasse um obstáculo à obra de Deus, à casa de Deus, à palavra de Deus. Irmãos, como isso tem acontecido nas instituições, nas igrejas. E não se engane, qualquer sistema de governo. Nós temos um sistema de governo na nossa, presbiterial, mas tem igrejas que são episcopais e têm suas dificuldades. Tem igrejas que são capitanias hereditárias, que vai passando de pai para filho, e tem essas dificuldades. Muitas vezes o poder, ele inebria, ele faz com que a gente abra a mão da verdade para manter o poder. Diótrefes era um desse, ele gostava da primazia. Por um motivo ou outro, ninguém sabe qual é, mas é fato que ele chegou à liderança da igreja. E quando nós vamos ler as escrituras, nós vamos perceber que naquele tempo, tal qual hoje, os líderes eram eleitos. Então o povo votou nele. O povo escolheu Diótrefes, colocou ele lá na frente. Nós precisamos tomar cuidado com isso, irmãos. Nós precisamos tomar cuidado com esse detalhe. Nem todo líder é assim, em nome de Jesus. Não olhe toda a liderança assim. Mas é interessante que João expõe exatamente um problema que estava ocorrendo onde? Na liderança. Quantas igrejas são destruídas de dentro para fora? Quantas igrejas não são explodidas, elas são implodidas por causa de brigas internas? Quantos irmãos são machucados, pastores, presbíteros, diáconos e outras instituições de outras denominações que vêm aí com as suas nomenclaturas de dentro para fora por briga de poder? Quantos rachas nós vemos na igreja assim? Eu não lembro qual foi o autor, mas há muitos anos atrás, eu estava lendo um livro, eu desconfio que foi John Stott, que ele disse que ele temia que nos dias de hoje, no caso, nos dias em que ele havia escrito, era um livro já de uns 30 ou 40 anos, então não estamos falando de agora. Ele temia que o pecado do coração do homem estivesse abrindo mais igrejas do que o Espírito Santo de Deus. E eu olhei aquilo assim com temor, falei, como assim? Ele temia que as igrejas estivessem surgindo, porque eu e Itamar, a gente não deu, daí o Itamar sai para lá, eu saio para cá, o Itamar abre a igreja dele lá, eu abro a minha aqui. Aí depois o senhor Anilton vem comigo, a gente vai, briga para lá, daí o Adilson vem para lá. E as igrejas estão abrindo assim, e não está acontecendo isso, irmãos. Está acontecendo isso aos montes. Por quê? Gente que gosta da primazia tem sacrificado o evangelho, ainda que seja para não receber a palavra de exortação, nem de João. Olha só, com respeito ainda a Diótrefes, até João, o apóstolo, tinha dificuldade de lidar com ele. E quando ele não conseguia, quando ele não era convencido pela palavra, o que ele fazia? Falava mal de João. Por isso, quando eu for aí, farei com que se lembre, versículo 10, das obras que ele pratica, proferindo contra nós palavras caluniosas. Ele estava caluniando João, aquele que recebeu a revelação do Apocalipse. É esse que ele está falando. O mesmo que escreveu o Evangelho. Ele falava mal daquele que disse assim, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. É desse aí que ele estava falando mal. A gente precisa tomar cuidado. Porque um dos sinais do arrefecimento na fé é quando a pessoa começa a ser difamadora, falaciosa, caluniadora, quando ela começa a levantar dúvidas constantes sobre os outros, sobre liderança, sobre irmãos, quando ela começa a fazer com que você comece a duvidar do outro irmão. Quais são as intenções dele? Quais as intenções daquele outro? Esse homem estava levantando falso testemunho contra João, o apóstolo. Eu falo que o que alimenta a fofoca é a orelha. No caso, o ouvido, tá? Por que a fofoca propaga? Porque tem gente para ouvir. O dia que a gente parar de ouvir, o povo para falar. Ou vai falar para as paredes. Ele não recebia os missionários
Digo mais. O texto diz que além dele não receber, ele proibia que os irmãos recebessem. Ele proibia que os irmãos abençoassem. Não, irmão, vai abençoar não, não é da nossa igreja, vai abençoar não. Vai dar oferta não. Nossa oferta é aqui, nós vamos fazer lá a fachada, vai dar oferta fora daqui não. Olha a ideia desse Diótrefes. Ele expulsava da igreja. Mas olha o que João diz acerca dele, versículo 11. Não imite o que é mal, e sim o que é bom. Não olha para Diótrefes. Não copie esse homem. O seu testemunho era contra ele mesmo. Quem pratica o bem procede de Deus, quem pratica o mal jamais viu a Deus. João deixa isso muito bem claro na primeira carta, que os nascidos de Deus andam de acordo com a vontade de Deus, amam. Pela forma como João fala aqui de Diótrefes, ele deixa claro que o desejo dele é que Deus livre a igreja de gente assim. Que essas pessoas, se houver na igreja, que sejam outros, não nós. Na mesma medida em que nós temos que copiar os gaios, nós temos que nos cuidar contra os Diótrefes. Vai mais, Demétrio, que era um modelo de liderança cristã a ser observado. Então perceba, olha aqui, nós temos dois líderes aqui, Diótrefes e Demétrio. Que tipo de liderança a gente vai copiar? Porque Demétrio é um modelo de liderança cristã que a gente precisa observar, que eu e você precisamos copiar. Acerca dele, veja bem, que estava despontando ali como um líder, trazia algumas qualidades importantes que a gente precisa entender, que a gente precisa observar, até na nossa escolha de liderança da igreja. Lembrando que Diótrefes foi eleito, esse era o processo. Lembra que Paulo falou para Timóteo, é por isso que eu te coloquei em Creta, que ele falou para Tito, é por isso que eu coloquei você em Creta, que ele falou para Timóteo assim, Timóteo, ó, esse que é o modelo aqui que você vai escolher a liderança da igreja. Então, se Diótrefes era um modelo a não ser seguido, Demétrio, em terceiro lugar, era um modelo de liderança cristã que deveria ser observado. Qual eram as qualidades que havia em Demétrio? Primeiro, ele tinha um bom testemunho diante de todos, comprovado pelos irmãos. Versículo 12, quanto a Demétrio, todos dão bom testemunho dele. A gente precisa, irmãos, de crente que dê bom testemunho. E um testemunho verdadeiro, um testemunho da palavra. Detalhe, bom testemunho não é o que eu imagino que seja, é o que a Bíblia diz que é. O bom testemunho não é determinado pelo contexto em que vivemos, mas é pelas Escrituras. Porque hoje nós estamos vivendo dias maus, irmãos. Um bom testemunho nos nossos dias é o quê? Se acomodar ao mundo. Não pode falar contra o movimento LGBT, então nós não falamos. Nós dizemos que o nosso Deus de amor aceita o pecado deles de maneira tranquila, que não vai condenar não. Isso é amor. Isso não é amor, irmão. Isso não é amor, não. Você saber que a pessoa vai para o inferno e não poder falar, ou você não falar, isso não é amor não, ué. Se eu sei que você vai sair na rua, o carro vai te atropelar e eu deixo você ir, é porque eu queria que você morresse. Eu preciso falar, vai não. E a Bíblia nos exorta com respeito a isso. Ela fala que se nós vimos o pecador caminhando para a morte e não avisarmos ele da morte, ele vai morrer mesmo, mas o sangue dele vai ser cobrado de quem? De nós, porque nós não fizemos o que era para fazer. Ah, mas desse jeito o mundo não aceita mais. E o mundo não quer mais os crentes como são. Detalhe, quem que está tentando ensinar os crentes a ser crente? As pessoas que sequer creem em Deus. É eles que estão dizendo o que é amor para a gente. É eles que estão tentando dizer o que é verdade para a gente. É eles que estão tentando dizer o que é fé para a gente. Gente que não lê um versículo na Bíblia. E o pior, que gente que leu está acreditando. Isso que é o pior de tudo. Então ele tinha um bom testemunho diante de todos, que eram fiéis pela palavra. Porque, olha o que ainda diz o versículo 12. Tinha um bom testemunho diante de todos, até pela própria verdade. O testemunho do crente precisa ser fundamentado na verdade, irmãos. O que faz com que o nosso testemunho seja bom ou mal é a proximidade ou a distância que ele tenha da verdade. É possível que tenhamos um testemunho polido e mau. É possível. Que a gente fale palavras bonitas, conceitos bonitos, e ainda assim isso seja um mau testemunho. E ainda assim isso afaste pessoas
da verdade da palavra. É preciso comprovação bíblica do ministério. Diz mais, ele não apenas tinha testemunho da igreja, dos fiéis, não apenas tinha um testemunho fundamentado na verdade, mas o próprio João estava dando testemunho dele. E João diz, nós também testemunhamos desse menino aí. E vou dizer mais sobre Demétrio. O meu testemunho é verdadeiro. Eu o conheço de perto. Pela forma como João fala de Demétrio, fica claro. O desejo do apóstolo é que Deus levante líderes assim. Líderes que têm um bom testemunho lá fora, mas testemunho fundamentado na palavra. Líderes que têm um bom testemunho de outros líderes da igreja, de gente que é crente também, que conhece as escrituras e é capaz de examiná-las. Nós precisamos de gente assim, nós precisamos ser gente assim. Não é que a gente precisa. Quando a gente fala que nós precisamos de gente assim, a gente está jogando a responsabilidade para quem? Para o outro. Então, ó, eu olho para você e falo, a gente precisa de gente assim, a gente precisa de gente assim. A gente precisa ser gente assim. João coloca aqui para que a gente entenda que tipo de modelo a gente tem seguido. E para a gente terminar, irmãos, nós temos um quarto personagem aqui, que se apresenta como modelo a ser seguido. E é interessante que temos 3 positivos e um negativo aqui. Mas o negativo deu um trabalho terrível. O quarto é o João, o apóstolo, que é um modelo de amor pela obra e pelo povo de Deus. João amava a obra, João amava o povo. Hoje nós temos crente que não ama nem a obra nem o povo. Você fala, vamos dar uma oferta para um missionário. Ah, coitado do missionário, se ele depender da nossa oferta. Hoje a gente tem um medo danado de dar oferta. Vai que acaba. Quem é o dono do celeiro, irmãos? Eu imagino o povo hoje, vendo aquela viúva, entregando a moedinha. As 2 moedinhas lá. Talvez no nosso meio hoje tinha gente cochichando assim, que mulher louca, que mulher imprudente. Ela não tem nada e vai dar tudo que tem. Nossa, que absurdo. Depois vem pedir cesta básica pra gente. Depois irmãos. João é um modelo disso. João é um modelo de amor. Pela obra, ele foi, se desgastou, se entregou, enviou. E também pelos irmãos. Olha, observe o padrão de João no meio das lutas. Primeiro ele mostra que a comunhão pessoal é importante. Que não dá para viver só de cartas. Que não dá para viver uma vida online. Que não dá para exercer uma fé via Wi-Fi. Versículo 13, João fala assim, muitas coisas eu tinha para lhes escrever, mas não quis fazer com tinta e papel não, e pena. Porque eu espero vê-los em breve. E naqueles momentos, o ir ver era muito mais complicado do que hoje. Não tinha Uber, não tinha ônibus, não tinha avião. Os navios eram no remo ou na vela. E do porto até onde você ia era, o máximo um jumentinho alugado. E também a velocidade não era aquelas coisas. Era trabalhoso. Mas João dizia que ainda que aquilo lhe desse trabalho, diz mais, não era apenas trabalhoso, era perigoso. Eu podia morrer indo encontrar com os outros crentes. A comunhão não era aberta assim igual a gente, microfone, telão, passa na televisão, porta aberta para a rua. Não era assim não. O negócio era mais fechado. Havia perseguição do império. João foi perseguido pelo império. João foi aprisionado na ilha de Pátimos. E qual era o desejo desse homem? Eu quero vê-los. Eu quero sentar com vocês. Eu quero olhar nos olhos. Vou falar um negócio para vocês. Isso é uma coisa que eu estou com saudade. É do abraço. Como era bom abraçar, irmãos. Que saudade me deu de abraçar irmãos e irmãs. De pegar na mão, sem receio. Já aconteceu com vocês? Chega um irmão, você faz assim, aí você não sabe, você dá um soquinho, você dá uma cotovelada, você pega na mão e fica todo mundo no meio do caminho e tal. Aí depois você fica naquele negócio aí. Que saudade de dar um abraço sem medo.
Que saudade de ver o sorriso nos lábios. João estava dizendo isso. Irmãos, eu quero ir vê-los. Eu não me satisfaço em comunicar com vocês por vias que não seja o nosso olhar, o nosso contato. Então, para ele, a comunhão pessoal era importante. Não é desimportante. Irmãos, não é e nunca vai ser. A maioria dos irmãos que teve Covid, eu entrei em contato, tinha alguns irmãos que queriam sarar do Covid só para eu parar de falar com eles. Agora estou até pegando mais leve. Né? Porque tinha irmão que falava assim, senhor, para com essa quarentena logo, pastor não dá sossego 2 vezes por dia, 3 vezes por dia, pior que a febre esse homem. E muitos dos irmãos, alguns que foram internados, sabe qual que era a maior tristeza deles? Nós não podíamos ver ninguém. 10, 12, 14 dias. Uma moça que estava internada com a Patrícia, 20 dias, sem ver o esposo, sem ver a família. Para levar as coisas, chegava na porta do hospital, entregava a sacolinha. Ela precisava mandar as coisinhas dela para lavar em casa, entregava a sacolinha para a enfermeira, porque ela não podia sair do corredor. Quando a Patrícia estava internada, lá deu uma sede, irmãos, que eu vou falar um negócio para você. Pensa numa sede. Só que lá era tudo garrafinha d'água. Eu falei, Patrícia, vai tomar na água aí. Qualquer coisa a gente dá o carro de entrada e paga o restante com o que faltar aí, né? E fomos tomando água. E parece que dava mais sede ainda. Até que veio um enfermeiro e falou assim, não, pode ficar tranquilo que aqui a água é de graça. Que você não pode... Eu falei, ufa, obrigado, Jesus. Por quê? Mas sabe por que a água é de graça naquele setor? Porque você não pode sair ao corredor para pegar um copo de água no corredor. Sabe do que as pessoas mais sentem falta lá? E eu visitei várias pessoas ali. Pela graça de Deus, a porta foi aberta e eu pude entrar ali e visitar na UTI, tudo quanto é lugar. Fiquei conhecido lá como marido da Patrícia. Fui visitar na UTI, lá cheguei lá, uma enfermeira já olhou para mim assim, que esse cara está fazendo aqui? De onde ele vem, para onde ele vai, né? Aí outra cutucou, não, fica tranquilo, é o marido da Patrícia. Falei, tá bom. Não, o marido da Patrícia pode ir visitar. Nem sabia quem eu era. É o marido da Patrícia. As pessoas padeciam por não ter ninguém para ver, para conversar, para abraçar. Porque nessa hora de aflição, o online não serve. É um paliativo, mas ele é muito pouco. João demonstra anseio pela comunhão. Eu espero vê-los em breve. Então a gente vai conversar pessoalmente, olho no olho, sentar na mesa, tomar um café, dar um abraço, sentir o cheiro. E mais, João desejava o melhor para o povo de Deus. Olha que coisa abençoada. Qual era o desejo de João? No meio da crise, no meio da luta, Diótrefes ali dando trabalho, ele fala que a paz esteja com vocês. Diz mais, ele anima. Olha que tipo de crente era João. No meio da luta ele não reclama, ele anima. Fala, os amigos mandam saudações para vocês. O povo daqui está orando por vocês. Se anime, tem mais gente firme na fé. Ele demonstra um amor pessoal e intenso por todos os membros da igreja. Olha como João termina essa carta de maneira espetacular e simples. Dê saudações aos amigos. Como? Um por um. Você vai chegar lá nele e falar, João mandou te dar um abraço, tá? João mandou dar um abraço para você. João não esqueceu de você. Ele te mandou dar um abraço. João está lembrando de você. Um por um. Mostrando seu amor intenso. A postura do apóstolo João demonstra todo o seu amor pelos irmãos. E a forma como ele, em Cristo, ansiava estar em comunhão com os seus irmãos. Em Cristo nós temos desejo pela comunhão. E esse deveria ser o nosso ardente desejo diário. Perceba, dentro de uma mesma igreja, vários modelos de irmãos que a gente pode observar e analisar. Vários modelos de como nós podemos desenvolver a sua fé. O apóstolo Paulo, inclusive, diz que ele era um dos modelos, não aqui no caso da carta, mas ele fala, olha, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo.
Ao bem da verdade, não apenas nós temos modelos a observar, mas nós somos modelos que estão sendo observados. Pô, tá olhando para a gente aqui. O povo olha para mim que prega, para quem toca, para quem canta, para quem fala, para quem senta, para quem vem, para quem sai, para quem vai no gasofilaço. Está todo mundo olhando para todo mundo. Nós somos modelos. Eles estão olhando, os nossos filhos estão olhando para nós. E muito mais do que as nossas ordens. As nossas ordens eles acatam porque eles não têm muito plano B para isso. Mas eles estão olhando o nosso modelo. Eles olham o que nós somos. Ele está olhando. Ele sabe. Ele sabe quanto a gente ama o Senhor, de fato. De verdade. Como as pessoas têm visto a nossa relação com Cristo. Como seria a igreja se todos os crentes resolvessem agir do nosso jeito? Imagine aqui que nós falássemos aqui, fulano de tal é um modelo. Eu, você aqui, tudo. Como é que seria a igreja se o povo falasse, não, agora a gente vai agir todo mundo igual ao pastor, todo mundo igual ao fulano, todo mundo igual ao cicrano? Que igreja nós teríamos? O Senhor nos salvou, irmãos, para nos dar uma nova vida. Ele é o modelo maior que nós devemos seguir. Ele nos transformou em novas criaturas. Mas ele também levantou gente crente para que a gente possa olhar. Pela multiforme graça, ele permite que vários modelos de fé se levantem dentro da igreja, até para o nosso crescimento espiritual. Cabe a nós decidir que tipo de modelo de fé nós vamos seguir. Aqui nós vimos 4. Vamos ser como Gaio, que ama a obra de Deus, um servo fiel, um crente fiel, não tem cargo, mas um cristão piedoso, que acolhia a gente em casa, que recebia, compartilhava, ofertava, abençoava. Vamos ser como Diótrefes, gente que atrapalha, que é inescrupuloso, que quando não consegue convencer no argumento, tenta convencer diminuindo o outro, falando mal do outro. Ah, mas aquele irmão lá, pá, toma cuidado, o café daquele irmão lá é meio ruim, então vai, olha, fui comer pão naquele irmão lá, o pão dele não é muito bom. Ou então aquele negócio, não, que lá falou mal de você. Tal. Irmãos, cai nessa não. Deixa eu falar um negócio para você. Quem fala mal do outro para você, vai falar mal de você para o outro. Vai falar mal de você para o outro. Vamos ser Diótrefes? Vamos ser como Demétrio? Líder animado, pungente, fiel, contato com o João. Fala, João, ó, o negócio está com problema lá, mas nós estamos aí. O que você precisa? Vamos lá. E a igreja sempre vai ter problema, viu, irmãos? Põe uma coisa. Enquanto o Salvador Jesus não mandar os anjos tocar aquela trombeta lá e a gente subir tudo, aqui vai ser problema. Porque a gente está aqui. A gente dá problema. E por fim, João, irmãos, um servo amoroso. Que tipo de crente a gente vai ser? O Senhor, dentro de uma mesma igreja, coloca alguns modelos para que nós analisemos. O Senhor, dentro de uma mesma igreja, coloca a mim e a você como modelo, para que as pessoas analisem. Quiçá, nós sigamos a Cristo e as pessoas que seguem a Cristo, para a glória dele, para que haja crescimento espiritual, para que haja uma fé fortalecida no meio da igreja. Amém? Feche os teus olhos. Quero orar com você.